Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a dica de teoria musical se refere a escala maior. Escala maior. Escala maior é simplesmente, eu acho que escala maior tá dentro do meu top 10 de assuntos favoritos para música. É muito, mas muito importante você saber escala maior, saber de verdade a escala maior. Tem um negócio aqui, meu cordão aqui tá me atrapalhando aqui. Então, se você sabe escala maior, você tem a chave que abre a porta. Essa é a minha opinião sobre a escala maior. Então, todo mundo sabe a escala maior. Sabia disso? Todo mundo sabe uma escala maior. Você pergunta para alguém qual é o nome das notas musicais, prontamente a pessoa vai falar para você: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa é a escala maior de Dó. É a primeira escala, né? Então, vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Então, essa é a escala maior de Dó. Uma das perguntas mais frequentes dos meus alunos é: professor, por que eu preciso repetir escala? Por que eu preciso fazer essa escala começando de várias notas diferentes? Porque nós precisamos reproduzir esse som aqui, começando de qualquer nota. Ué, mas não é só eu começar do Fá e fazer do Fá até o Fá que vai dar o mesmo som? Não. Nós temos que medir para entender isso. Do Dó para o Ré, nós temos um tom. Do Ré para o Mi, nós temos um tom. Do Mi para o Fá, nós temos um semitom. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, um tom. Do Si para o Dó, um semitom. No começo do vídeo, eu fiz uma afirmação. Eu falei que essa é uma escala. Então, se eu disse que essa é uma escala e eu meço a distância entre uma nota e outra, logo eu tenho uma fórmula. Tom, tom, semitom. Tom, 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 semitom. Se eu repetir esta fórmula começando de qualquer nota, vai dar certo. Vamos fazer um teste? Se eu vou pegar a escala de... Vou pegar a nota Sol aqui, tá? Vou pegar a nota Sol. Sol. Uma primícia da escala é o seguinte: começar em uma nota e terminar na mesma nota, tá? Oitava acima. 8 sons acima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso para a escala maior. Agora que a gente... Sempre lembra, gente, tudo que eu falo dentro de uma aula com um assunto específico é sempre para aquele assunto específico. Não é uma verdade universal e quando for uma opinião minha sobre o assunto, eu vou deixar claro isso. Isso é muito importante, porque na música sempre tem aquelas coisas assim: ah, mas isso não está certo, dessa forma está errado. Assim, o certo e o errado, eles tem uma linha muito tênue entre isso, entre o certo e o errado e o que funciona e o que não funciona, tá bom? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É igual você fala assim, tem algumas pessoas que falam assim: essa nota é uma nota que não pode ser tocada nesse acorde. Eu meio que discordo sobre isso. Eu acho que todas as notas podem ser tocadas. De repente eu não posso parar em uma nota, mas tocá-la eu posso tocar. Só que aí a gente confunde nota a evitar, a nota a nunca ser tocada. Então são princípios que a gente precisa rever, crenças que a gente precisa quebrar, tá bom? Então voltando aqui no assunto. Então eu afirmei que essa é uma escala maior e nós descobrimos medindo, né, o tom e o semitom. E se você não sabe o que é tom, semitom, essas coisas, eu sugiro que você... Vou deixar passando um card aqui da playlist de teoria musical para você dar uma olhada sobre isso e entender um pouco mais sobre isso. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Eu peguei o Sol e resolvi que eu vou fazer a escala de Sol. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer do Sol até o próximo Sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá e Sol. William, isso é a escala de Sol. Também concordo que é a escala de Sol. Agora eu quero saber se é a escala maior de Sol. E aí eu tenho que medir tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então vamos lá. Do Sol para o Lá eu tenho um tom? Sim, eu tenho um tom. Do Sol para o Lá. Do Lá para o Si eu tenho um tom? Tenho um tom. Do Si para o Dó eu tenho um tom? Vou lembrar aqui do piano. Na tecla Si do piano,
tem logo uma tecla branca do lado, né? Eu tenho uma tecla preta entre o Si e o Dó? Não, eu não tenho uma tecla preta entre o Si e o Dó. Vou colocar o desenho do piano, eu sou um péssimo desenhista, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, vou colocar aqui, ó, pra gente entender um pouco melhor sobre isso. Tá? Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Tá vendo que do Mi pro Fá eu não tenho nenhuma tecla preta e do Si pro Dó também não? Isso são semitons. Toda vez que eu vou de uma tecla para outra que eu tenho uma preta no meio, tá vendo a preta? Eu tenho um tom. Então do Sol pro Lá, né? Do Sol pro meu Lá, do Sol pro Lá eu tenho uma preta no meio. Isso é um tom. Do Lá pro Si eu tenho uma preta no meio. Isso é um tom. Do Si pro Dó eu não tenho nenhuma preta no meio. Então isso é um semitom. Do Dó pro Ré eu não tenho nenhuma preta no meio. Então isso é tom. Do Ré pro Mi eu não tenho nenhuma preta no meio. Isso é um tom. Até aqui tá tudo certo? Vamos conferir? Tom, tom, semitom, tom e tom. Tudo certo. Agora eu só preciso ter mais um tom e um semitom. Do Mi pro Fá eu tenho que ter um tom. O que eu tenho do Mi pro Fá aqui? Eu tenho um semitom. E do Fá pro Sol? Eu tenho um tom. Isso está trocado, tá vendo? Eu precisava ter um tom e um semitom. E aqui eu tenho um semitom e tenho um tom. Como é que eu faço para ter um tom do Mi pro Fá? Do Mi pro Fá, o que eu faço para ter um semitom? Eu tenho que pegar essa nota aqui e elevar ela para esta nota aqui, preta que está aqui. Porque aí dessa tecla aqui branca para essa tecla aqui preta, eu tenho uma no meio aqui, né? Que vai ser o Fá. E aí eu tenho um tom, porque do Mi pro Fá eu tenho um tom, e do Fá para essa tecla preta aqui, que se chama Fá sustenido nesta ocasião, vou ter mais um semitom. Então, um semitom, mais um semitom, um tom. Eu elevei essa nota aqui um pouquinho com o meu sustenido, e ela passa a ter um tom, e do Fá sustenido para o Sol é um semitom, e aí fica tudo certo. Então, eu tenho que tocar essa fórmula tom, tom, semitom, tom, 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 semitom a partir de qualquer nota que eu precise. Na verdade, são 12 notas. Eu preciso tocar nas 12 notas. William, são 12 notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque o Dó não conta que eu já falei, são 7 notas. Mas nós temos Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Que são notas que a gente pode enarmonizar também para ter outras notas que são os bemóis disso daí, né? Então, na dica de teoria musical, no card que eu deixei passando ali atrás, tem essa aula de enarmonia que vai fazer uma diferença enorme na sua vida também, sabe? Conhecer as notas enarmônicas. Então, escala maior é a chave que abre a porta. Como é que eu faço escala maior? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Muito importante que essa aula aqui, eu não posso ficar mastigando muito para você. Eu tenho que te explicar, mas você precisa botar a mão na massa e resolver esse problema. É mesmo? É, você precisa colocar a mão na massa e resolver esse problema. Senão fica muito mole, fica muito fácil. É, William? É, fica muito fácil, fica muito facinho para você. E a gente tem que resolver essas coisas. Como que a gente faz para resolver? Fazendo, eu lembro que na minha época de escola, olha quanto tempo isso faz, né? Eu tinha um caderno de 10 matérias onde eu escrevia todas as escalas. E aí eu comecei a fazer as tríades de cada escala. E aí eu fui descobrindo, né, que uma era maior, outra era menor, menor, maior, maior. E tudo isso eu fui descobrindo porque eu fui fazendo à mão. Então, melhor coisa do mundo para você memorizar, no meu caso, foi ter escrito isso muitas, inúmeras vezes, até memorizar. Então, eu descobri, já tinha isso, só que ninguém tinha me falado, que existia uma regra, que era tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso tinham me falado, mas existia uma outra regra que montava as tríades aqui de cada acorde desse, e assim por diante. E aí eu fui descobrindo coisas que eu não tinha... Que foi muito importante, na verdade, que eu não tinha atentado e foi importante quando eu fui escrevendo. Isso é muito importante.
Então, professor de música, músico que quer ser professor de música que já dá aula e tudo mais, incentive seus alunos a descobrirem coisas. Faça desafio com seus alunos. Isso é muito legal porque incentiva o seu aluno, né, deixa ele motivado e você desafia ele, dá um prêmio para ele por conta disso, se ele descobrir o que tem em comum entre as escalas, né? E aí você vai descobrir que seu aluno é curioso, às vezes ele precisa só ser incentivado. Nós temos aqui um curso de mentoria, né? Um curso não, uma mentoria de como dar aula de música, como viver de música dando aula de música. Se chama Viva Ensinando Música. A gente chama carinhosamente de VEM. Viva Ensinando Música. Para você que ainda não conseguiu se colocar no mercado dando aulas de música, nós temos o mapa da mina, nós temos o caminho para você criar laço com seus alunos na primeira aula, para você entender e atender as demandas do seu aluno, entender como funciona a flexibilidade de ambas as partes. Eu tenho mais de 15 anos dando aula e uma coisa eu aprendi durante todo esse tempo foi que ser flexível e criar laço com os meus alunos logo na primeira aula sempre foi muito, muito, muito importante, tá bom? Se esse conteúdo te agradou e agregou alguma coisa para você, já se inscreva no canal, porque isso é muito importante, e ative o sininho das notificações, porque nós temos vídeo todos os dias para você não ficar de fora de nada. Dê o seu like, porque isso norteia o nosso conteúdo. Se você não sabia escala, não sabia pensar como que monta escala e não entende ainda a importância de escala, deixa aí nos comentários. Deixa aí, não entendi a importância de escala, por que isso é tão importante? Que eu vou fazer um outro vídeo e vou mostrar por que isso é importante. Mas você precisa comentar, precisa dar o seu like. E se isso te agregou e você entendeu e achou isso legal, compartilha com aquele seu amigo que você vê que ele tem uma certa dificuldade, ele não entendeu ainda como é que funcionam as escalas, né? E escala, eu repito, é a chave que abre a porta. É uma coisa muito importante. Então eu sou o William Malafaia e esse foi mais uma dica de teoria musical e dessa vez foi sobre escala maior. Um forte abraço para você.